Sabe a sensação que você me dá? De que eu tô cumprindo ordens. De que você sempre quis que eu te largasse, só para depois você poder ficar chorando assim. Um empresário falido, obcecado pelas imagens que grava numa câmera de vídeo, é abandonado por sua linda e insensível esposa. Paulo César Pereio rastejando aos pés de uma jovem exuberante Vera Fischer. Essa é uma das primeiras cenas de Eu Te Amo, de Arnaldo Jabor. Filme que lançou Sônia Braga internacionalmente ao participar do Festival de Cannes de 1981. Esse filme é um momento muito importante na carreira do Jabor, né? Na verdade, é o segundo filme da chamada trilogia Entre Quatro Paredes. O primeiro foi Tudo Bem, que é de 78, né? O Eu Te Amo é o segundo filme. E o terceiro vai ser o Eu Sei Que Vou Te Amar, né? De 86. O Eu Te Amo é de 81, né? O filme teve uma repercussão muito grande, inclusive fora do Brasil, né? O filme foi lançado em vários países, foi um grande sucesso de bilheteria no Brasil e, na minha opinião, assim, é um momento de ápice da carreira do Jabor. E essa trilogia, né, o Tudo Bem, Eu Te Amo e Eu Sei Que Vou Te Amar, são filmes que têm uma estrutura bastante teatral, né? Inclusive, eles se prestam a adaptações teatrais, né? O Eu Te Amo teve mais de uma. A formação, a visão de mundo dele é muito... passa pelo teatro, passa por esse exagero barroco brasileiro. Mas eu acho que a dramaturgia do Jabor vem nesse namoro entre a psicanálise e o Nelson Rodrigues. Você me dá a sensação de um teatro louco. De que eu tô representando e você também. No Eu Te Amo é muito forte também a presença do Nelson Rodrigues nos diálogos, né? Tem tiradas assim, tipo, eu não entendo como você pode se apaixonar por um homem que usa um marca-passo, né? É uma frase típica do Nelson Rodrigues, né? Porque o Jabor sempre teve uma admiração muito grande pelo Nelson e é uma influência assumida dele. Chega de papo. O Carlos está me esperando. Hoje é dia dele mudar a pilha. Eu não entendo como você foi se apaixonar por um homem que usa marca-passo no coração. O filme tem nas suas entrelinhas uma série de referências à política brasileira naquele momento. É um momento em que o país está saindo de uma ditadura militar muito pesada, né? Por um momento de mais liberdade, né? E esse momento, essa transição, né, de uma vida reprimida para uma vida mais livre, um país mais livre, eu acho que isso vai ser representado pela relação que o Paulo vai construir com a Maria, que é vivida pela Sônia Braga. E o filme inteiro praticamente é o encontro dos dois, que é uma relação que começa também, né, num primeiro momento, sob esse signo da artificialidade, mas aos poucos eles vão se conhecendo, vão se entregando, né, e vão se soltando cada vez mais, como se eles saíssem de uma idade das trevas, né, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista político, né? Na verdade, é um homem e uma mulher brasileiros que viveram a ditadura dos anos 70, né, por uma década de mais liberdade, onde existem outras possibilidades. E essa fábrica? Você sempre quis que ela falisse. Só para você dizer, estou falido. Bárbara, eu não tenho mais nada. A relação do Paulo com a esposa, a Bárbara, ela é marcada por essa artificialidade, né? Então, ele não contracena com ela diretamente, sim com a imagem dela no monitor de televisão, né?
Ele acaricia o rosto dela na tela da televisão. Não é a Bárbara, mas é a representação da Bárbara, né? Que agora desligue esta merda desse videotape. Essa cena é uma das primeiras cenas do filme. A Bárbara, a mulher dele, né, o dispensa, né, diz que não quer mais viver com ele e vai embora, né, e o deixa completamente arrasado. Essa cena, para mim, ela foi muito um desafio técnico, porque sincronizar 4 televisões tinha um batimento, né? Quando você filma 24 quadros, o segredo é que eu filmei na velocidade da televisão. E essas cenas são dubladas. Se você percebe na imagem, as falas são mais lentas. Bárbara, eu não tenho mais nada. Só tenho esse apartamento e 1.200 caixas de sutiãs anatômicos. Então ligava a câmera e tinha que acertar cada phase de cada monitor daquele. Deus do céu. Bárbara. Eu te adoro, Bárbara. E essa cena toda está construída para mostrar essa artificialidade na qual ele vive, né? Esse mundo virtual, né? Que está representado num monitor de televisão. Ele não consegue ter uma relação carnal, concreta com a sua esposa, né? Que o está abandonando. E esse momento, que é um momento crucial em qualquer relação, o final de uma relação, ele vai se dar, né, intermediado por esse equipamento eletrônico aí, né, por esses monitores. E não me parece coincidência que o Jabor vá usar a televisão, a imagem eletrônica, justamente como uma metáfora da relação artificial que o Paulo tinha com a esposa, né, e com o mundo em geral, porque é um homem em crise, né? É um filme sobre a crise do masculino, sobre um empresário falido, né? Que vive num momento pós-milagre econômico brasileiro, né? E vive a ressaca desse milagre, né? Então, o filme está muito sintonizado às questões daquele momento. É um filme muito contemporâneo. Nessa época, né, estava surgindo essa questão do vídeo, né? Certamente o Jabor, que estava fazendo um filme muito do momento contemporâneo, desse momento aí, tem uma questão estética ali, das linhas, entendeu? Daquela textura que tanto fascinava a ele e a mim. Eu achava muito lindo. A película era o banal pra gente. O novo era o vídeo. Aquela torre de monitores de TV de tubo, que na época aquilo era o suprassumo da tecnologia, né? Ele anda com aquela câmera gigante JVC pelo apartamento e não havia nada mais high-tech na época do que aquilo. Hoje a gente vê e acha engraçado, mas na época as pessoas não tinham ainda VHS nas suas casas, né? Esse movimento ia começar um pouquinho depois, né? Então isso ajudava também a construir essa imagem dele como um super empresário que enriqueceu durante o milagre econômico brasileiro nos anos 70, mas agora, né, tá vivendo o outro lado desse milagre, está vivendo a falência financeira e, por consequência, a falência pessoal, existencial, né? Para travar esse embate entre público e privado, existencial e político, Jabor constrói uma arena. O filme se passa praticamente todo dentro do apartamento de Paulo, aumentando ainda mais a importância do cenário e do espaço como forma de expressão. Esse filme tinha um espaço dramatúrgico em suspensão, né, que permitia isso, porque é um espaço teatral, que nem o Glauber lá no sertão dele, que é todo um sertão num espaço mítico ali, pequenininho. É um palco, é um palco. E o Jabor também, nessa tradição barroca, cinemanovista, também gosta de palcos, entendeu? Então o filme é um palco, um grande palco. Estamos entre 4 paredes, mas essas paredes são extremamente móveis. É como se a câmera dançasse com os atores através desse ambiente. E tinha essa coisa muito sensual no filme, né? O filme explode sensualidade, né? E nisso o desafio era a luz fazer um pouco isso. A luz é muito sensual. E eu estava num apartamento que eu via o teto o tempo todo, não tinha onde botar refletor. Então a luz explodia pelo cenário.
Mas isso numa proposta do Jabor mesmo, também. E o Marcos Weinstock, que também foi um cenógrafo maravilhoso, foi um prazer trabalhar com ele nesse filme. Viramos grandes amigos, mas a gente nunca mais trabalhou junto, infelizmente. A cenografia, eu acho que tem um papel muito importante no filme, dramatúrgico mesmo. Tem muitos filmes em que a cenografia parece ser meramente decorativa, e nesse filme não. Eu acho que todos os elementos eles contribuem para ajudar a contar essa história. Eu não te amo mais, Paulo. É triste, mas as coisas acabam. Ele literalmente rasteja aos pés dela. Ela coloca o personagem masculino numa situação de total e absoluta submissão, o que não é muito frequente da gente ver. Tchau. Me dá! Me dá. Essa relação, né, de artificialidade, isso é rompido como se fosse um último gesto, uma última tentativa assim, de se aproximar dela, em que ele pede que ela tire a calcinha e dê a calcinha para ele. E aí tem aquele plano lindo, assim, né, as pernas dela em primeiro plano, ela tirando a calcinha e jogando nele, como se fosse uma última tentativa dele de tirar algo concreto dessa relação, né? Parece que é só isso que vai restar desse casamento. É uma cena que certamente não é comum de se ver no cinema, essa relação desse casal que termina uma relação pela televisão. A construção dela, né, a maneira como ela foi pensada, ela realmente surpreende o espectador, né? É como se ele levasse um fora pela televisão, né? Como se ele vivesse uma vida virtual, né? Ele mesmo produz essas imagens, né? Ele é um fetichista da imagem. Agora, se a gente for pensar, por exemplo, que essa coisa de filmar a sua intimidade, de ter essa relação com a pessoa mais próxima que alguém pode ter, que é, no caso, a esposa ou o marido, mediatizada por uma câmera, né? Isso hoje super expandiu, né? Hoje a gente tem praticamente todo mundo tem as suas relações registradas no Facebook, na tela de um celular. Então, talvez o filme tenha mais essa virtude. Ele tenha anunciado um comportamento futuro aí que hoje é dominante, né? E talvez por isso ele cause menos estranhamento, né? As pessoas consigam ter uma relação mais imediata com ele, mais próxima com ele, do que os espectadores que o assistiram num primeiro momento lá em 81. Sabe a sensação que você me dá? De que eu tô cumprindo ordens. De que você sempre quis que eu te largasse, só para depois você poder ficar chorando assim. Ela me largou. Não me larga, Bárbara. E essa fábrica? Você sempre quis que ela falisse, só para você dizer: estou falido. Bárbara, eu não tenho mais nada. Só tenho esse apartamento e 1.200 caixas de sutiãs anatômicos. Eu não sei como é que um sujeito fino como eu foi se associar a uma firma ridícula como essa. Chega de papo. O Carlos está me esperando. Hoje é dia dele mudar a pilha. Eu não entendo como você foi se apaixonar por um homem que usa marca-passo no coração. Não é só o Carlos, não. Tudo pode morrer a qualquer momento. E você me dá a sensação de um teatro louco. De que eu tô representando e você também. Bárbara. Eu te adoro, Bárbara. Não me abandone. Não dá mais, Paulo. Esgotou. E agora desligue esta merda desse videotape. Esquece o VT. Eu não te amo mais, Paulo. É triste, mas as coisas acabam. Tchau. Me dá. Me dá.
Thank you.